Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiana. Esta é a nossa última edição para o ano de 2025. O programa, conforme referi na edição passada, irá obedecer aqui uma pausa de aproximadamente um mês e retomaremos na última semana de janeiro para também perspectivar aquilo que poderá ser o ano de 2026. Salomão, boa noite. Boa noite. E como facto da semana... Bom, como facto da semana, queria destacar a realização do primeiro Conselho Coordenador do Ministério da Economia, dirigido pelo ministro Basílio Moato. E penso que foi um conselho que, quer dizer, decidiu várias coisas, mas as coisas mais importantes que me chamaram a atenção são essencialmente duas. Primeiro, a questão de lançar ainda este ano, agora mesmo, a próxima edição da FACIM. Acho que é a primeira vez que isso acontece, que a FACIM é lançada com quase 8 meses de antecedência. Portanto, uma FACIM que vai ter lugar em setembro, agosto, fim de agosto e princípio de setembro, já foi lançada, é lançada agora. Portanto, as empresas têm oportunidade para se organizarem melhor e para procurar fundos e meios de participação nesse grande evento que é a Feira Internacional de Maputo, que vai ter lugar no próximo ano. O outro evento, na mesma sequência, foi o lançamento daquele Tourism Summit de Vilanculo, Vilanculo Tourism Summit, que é a cimeira de turismo de Vilanculo e a proclamação da província de Inhambane como a província capital de turismo a nível nacional. E eu penso que também isto é muito bom, porque a última edição do turismo, desta cimeira de turismo, teve lugar agora em outubro, em novembro, nos finais de outubro, princípio de novembro. E agora é lançada com esta antecedência de cerca de 11 meses. Portanto, eu penso que é muito bom, porque organiza, quer dizer, cria previsibilidade do evento e as pessoas se organizam melhor para tal. Para além destes dois marcos importantes, também ligado ao Ministério da Economia, há que destacar a organização e o aprovisionamento do abastecimento para a quadra festiva, que tenho vindo a acompanhar as quantidades existentes de produtos. E é uma outra coisa que eu li recentemente, que foi decidida pelo Ministério da Economia, que é muito bom: a limitação, a restrição de determinadas importações. E, por exemplo, frango tem limitação de importações, uma vez que é um produto nacionalmente disponível. E tem alguns produtos que é mais ou menos o banimento, até nova comunicação da sua importação. Há coisas que não faz sentido continuar a ir comprar fora. E temos ovos suficientes, temos frango que os nossos criadores, avicultores, nem conseguem vender. E mesmo carne bovina, há muita carne bovina disponível no país e que pode haver mais se não entrar outra carne de fora. E mais outras coisas. Combate aquele cartel há uma lista que vive muito das importações. É verdade, e esse é muito bom. Há uma lista, quer dizer, não faz sentido importar açúcar quando somos produtores regionais do açúcar aqui na zona. Portanto, eu penso que esse ativismo do Ministério da Economia agradou-me muito nos últimos tempos. No princípio, eu fui muito crítico em relação ao próprio Ministério, mas termino o ano já um pouco feliz com o desempenho e acho que no próximo ano é capaz de fazer melhor. Essa parte da limitação das importações é fundamental, porque há coisas que nós temos que passar a produzir aqui dentro. Não faz sentido um país como Moçambique importar limão, importar repolho, importar tomate e outras coisas. Então, nós podemos produzir. E se houver escassez, já deve haver maior produção interna. Então, não recorrer tudo na importação. Portanto, penso que estão de parabéns os trabalhadores, os funcionários, a direção do Ministério da Economia e nessa empreitada
pode contar com a nossa contribuição. E mesmo o aprovisionamento para abastecimento da quadra festiva, estive a ver as quantidades de produtos disponíveis por regiões, região norte, região centro, região sul. Em princípio, há quantidade suficiente para abastecer o mercado e também para tornar as festas menos críticas em termos mesmo de elevação de preço, porque também vários comerciantes têm sido entrevistados a dizer que dos produtos que eles possuem não vão aumentar os preços, onde manter os preços. Se isso acontecer, é uma grande vitória para começar o desempenho deste novo Ministério. Acho que fica aqui então a nota deste Conselho Coordenador. De fato, essa questão da fase permite também a própria PIEX fazer convites, trazer aqui empresas de peso, países de peso, porque é isso que nós precisamos, é trazer aqui investidores. Portanto, fica também essa nota do Salomão Moyana, a qual nós também nos associamos, e dar aqui os parabéns ao ministro Basílio Moati e a sua equipa nesta empreitada. Na verdade, o Ministério da Economia é o Ministério Central dessa governação. Tendo em conta que o presidente elegeu a economia, na verdade, como a sua batalha. Então, tem muitas responsabilidades neste quinquênio. Salomão, vamos avançar então para o nosso tema da semana. O primeiro tema, que é, sem sombra de dúvidas, este informe, o primeiro do Presidente da República. Qual é a avaliação que faz? Avaliação política, em primeiro lugar, antes de olharmos para as linhas daquilo que ele disse. Mas qual é a avaliação? A arrumação é um pouco diferente daquilo que vinha acontecendo. Não, eu acho que politicamente o Presidente esteve bastante bem. Quer dizer, comunicou-se com o país, comunicou-se com o seu povo de uma maneira muito proativa, de uma maneira direta, incisiva, e depois também de uma maneira sincera, porque ele próprio disse que onde nós conseguimos fazer coisa, havemos dizer que conseguimos, onde não conseguimos, vamos dizer que ainda não conseguimos, e onde falhamos, vamos assumir a responsabilidade. Eu penso que essa introdução traz ao de cima a noção de sinceridade que caracteriza ou que caracterizou o informe que o presidente apresentou. Portanto, de tudo que ele falou, do ponto de vista proativo, do ponto de vista político, o presidente esteve bastante bem, apresentou-se muito bem, encarou frontalmente o país, as dificuldades, e não teve medo de apresentar o quadro sombrio em que ele encontrou o país. Apenas há uns reparos que havemos de fazer sobre a caracterização dos primeiros meses da sua governação, e que ele na íntegra atribui as dificuldades às manifestações, mas sem aprofundar as causas das manifestações. Essa é outra parte, mas ele caracterizou tudo bem e foi muito profundo na caracterização da situação política, situação econômica e situação social do país. Em resumo, nesta parte política mostrou que tem o domínio do país. Ele controla agora o país, conhece o país e sabe quais são as principais preocupações do povo. E ele sabe o que é que o povo moçambicano quer neste momento e o que é que espera da governação do presidente e do seu elenco. Avançando já para o teor, começamos aqui, qual é o primeiro capítulo que a Salomão quer avaliar? O primeiro capítulo é o primeiro capítulo dele também. Ele começou por apresentar um quadro muito sombrio da situação que ele herdou, caracterizado por destruições, manifestações, até apresentou quantitativos e mesmo imagens da destruição. E que aquilo não é mentira, é verdade, houve aquela destruição. Agora, se formos aprofundar, naquela destruição faltou um elemento fundamental, na minha análise. Faltou mostrar também a quantidade ou o número de cidadãos moçambicanos que pereceram, que morreram, em virtude das manifestações. Isto é, faltou apresentar o lado sombrio da resposta policial, que foi bastante desproporcional em relação aos manifestantes. Portanto, há manifestações, sim, de reivindicação contra a fraude eleitoral que existiu nas eleições de 2024. Isso não foi referido. Era preciso dizer que houve fraude eleitoral, sim, senhor, e na sequência da fraude eleitoral o povo não aceitou.
e não aceitando, fez o que fez. E lutou contra quem? Lutou contra a polícia. E a polícia matou metade das pessoas que se manifestaram, muitas pessoas que se manifestaram foram brutalmente mortas pela ação policial, totalmente desproporcional, e que, por exemplo, no dia 25 de junho, dia 25 de dezembro, aliás, de 2024, até aqui é preciso esclarecer quem mandou abrir a cadeia central, a BO, que era para ter uma oportunidade para assassinar aquelas pessoas. Quer dizer, era o pânico, o caos. não houve manifestação dentro da BO, nem houve manifestações na porta da BO, conforme foi apresentado na altura. Alguém abriu os portões para as pessoas simular que estão a fugir, para a polícia matar. Então, é preciso explicar o que aconteceu. Quem foi o autor deste ensaio da mortalidade do povo moçambicano a partir da cadeia, e que morreram muitas pessoas. Então, eu penso que é preciso... Ainda há algumas zonas de penumbra que devem ser investigadas pelas autoridades, não só judiciárias, mas também pelas autoridades de segurança do Estado. Porque é um crime grave, é uma atitude premeditada de alguém que controla as forças de defesa e segurança. Mandar abrir as celas com o intuito de dramatizar a situação. Quer dizer, criar um pânico em que há pessoas a fugir, cuidado, há perigo. Essas pessoas vão violar as vossas esposas. vão violar as vossas... E foi dito, para essas pessoas que saíram são perigosas, podem violar as vossas famílias. Mas era para quê? Era para assustar a sociedade. Então, isso foi premeditado. Isso foi pensado a um nível político que é preciso ser responsabilizado. Então, nós vimos tudo, vimos as manifestações, também vimos as causas das manifestações, que no informe não aparecem as causas das manifestações, aparece apenas as manifestações em si. E mais, faltou dizer também que as manifestações, em princípio, são um direito constitucional e que as pessoas não fizeram mal por se manifestar. Fizeram mal por ter manifestações violentas. E as manifestações, inicialmente, na sua gênese, quando começaram, não eram violentas. Tornaram-se violentas por causa do ingrediente policial. Quem criou violência nas manifestações, até hoje não está bem determinado, mas foi a Polícia da República de Moçambique. Agora, com que comando e quem comandou nesse sentido, é preciso também ver. Então, esse é um capítulo menos bom do nosso país, e que o presidente abordou à sua maneira e também com as devidas ressalvas para não pisar calos aos seus correligionários, se calhar não pisar calos ao seu partido, mas pronto, abordou da maneira que convinha que fosse abordado. Então, mas de toda maneira foi uma abordagem completa, uma abordagem boa em termos do quadro da destruição em tudo. Agora, eu depois estive a ouvir alguns deputados, alguns cidadãos interpelados a dizer que o país andou mal todo ano por causa das manifestações. Não é verdade. Este país não andou mal só por causa daquelas manifestações. O país já estava mal. Alguém até pode ter provocado manifestações. Exatamente para... Por exemplo, as manifestações não foram elas que criaram uma dívida de 1 trilhão de meticais junto da banca, que aconteceu durante o ano de 2024. Isso não foi nada com manifestações. Então, o país já estava economicamente afundado. Quando houve manifestações no fim do ano passado, em princípio deste ano, o país já estava no fundo do poço. Então, não é apenas as manifestações que afundaram o país, mas as manifestações vieram contribuir para agravar a situação débil e precária em que se encontrava o país. Portanto, é preciso que isso também seja dito para não ficarmos todos a pensar que o diabo, o monstro da nossa desgraça são manifestações. Não. Há pouco tempo se dizia que a desgraça deste país eram aqueles 2 bilhões das dívidas ocultas. De repente sumiram, já não se fala delas. Já não se fala das dívidas ocultas.
Quer dizer que a nossa desgraça agora é manifestações. Se calhar daqui a pouco vamos apanhar outro vilão para substituir as manifestações. Então nós não podemos ser um país que anda de vilão em vilão para se justificar. É sempre uma mão externa. Exato, temos que ser um país firme, que olha as coisas com criticismo, como o presidente fez, e olhar para frente e dizer que este país pertence a nós, nós é que devemos construir o país da melhor forma possível. E mais, é preciso também que o governo e todos nós tenhamos aprendido dessas manifestações. Com as manifestações não aprendemos apenas destruição. Temos que aprender que o povo já não aceita ser aldrabado publicamente. Se nós fizermos um processo eleitoral mal feito, há de haver pior do que aquelas manifestações que o presidente projetou ali. Portanto, não devemos voltar, todos nós, incluindo o presidente, o partido do presidente e toda a gente, não devemos em nenhuma ocasião permitir brincar com a vontade popular nas urnas, andar a falsificar resultados, a dizer que o povo, como está no diálogo, já não se vai revoltar. Não, não. Cuidado com o povo. O povo mostrou com aquelas manifestações de que não admite mais aquele tipo de brincadeiras. Então, é uma lição para o presidente, é uma lição para todos nós. Ele diz que dos 11 meses que está no poder, o presidente só mais ou menos geriu o país durante 8 meses. Porque os outros meses estávamos a gerir manifestações. E saímos das manifestações devido à engenharia que ele próprio empreendeu, que começou o diálogo. Começou o diálogo primeiro com aqueles 4 partidos, e que o diálogo não estava a ir muito longe, e depois incluiu o Venâncio nos encontros, e que as coisas começaram a apaziguar. Então, eu penso que tudo isso são lições que não podemos, à medida que nos afastamos do epicentro delas, achar que isso é normal. Não, não é normal. É preciso termos um país estruturado, organizado, e saber que o povo nos dá uma oportunidade para gerirmos da melhor forma, mas o povo não esquece e não admite que façamos da sua vontade um brinquedo que ora podemos dar, ora podemos retirar ao nosso belo prazer. Pronto, essa é a parte política. A parte econômica, eu penso que o presidente visualizou muito bem os próximos passos. O nosso país a afirmar-se na região como o epicentro da produção energética regional, os investimentos que foram solicitados e foram mobilizados e que estão a caminho de Moçambique, mais ou menos totalizando cerca de 50 bilhões de dólares só naquela parte da exploração de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, para além de outros investimentos mobilizados para outros fins turísticos, a presença do Grupo Oman, que está a fazer um hotel quase de 5 estrelas no Parque Nacional do Limpopo, em Massingeiro, e outros grandes investimentos a caminho de Moçambique, os 20 bilhões de Qatar que estão anunciados, e mais outras coisas. Portanto, penso que, do ponto de vista econômico, o presidente mostrou que o país conseguiu mobilizar os principais... Recuperou a credibilidade internacional. Recuperou a credibilidade. O país saiu agora em outubro da lista cinzenta da Gafi e fez muitos avanços neste capítulo. É que, conforme nós já tínhamos dito em outras ocasiões, a partir do próximo ano, somos capazes de ter muito dinheiro em Moçambique para fazer investimentos. Oxalá nos encontre organizados e preparados para conseguirmos gerir esses investimentos. Portanto, e na parte da criminalidade, também o presidente endereçou na parte social, na parte, por exemplo, do apoio aos idosos, no apoio às famílias carenciadas. O presidente foi muito incisivo a mostrar mesmo o pagamento da dívida com a segurança dos idosos, a ação social, e que está tudo... Horas extras dos professores, dos médicos e com toda a gente. E foi muito realista. Ele disse aquilo que o governo conseguiu pagar e aquilo que ainda não conseguiu pagar. E que está tudo na pauta, há de ser pago na devida altura. Criminalidade, raptos?
Nos raptos, mais uma vez, sublinhou uma coisa importante, que há medidas, tal como já prevíamos, há medidas que estão a ser tomadas, que nós ainda não sabemos ao certo, quando, por exemplo, temos essas situações, a maior parte daqueles polícias que andaram a morrer, alguns deles estavam no grupo dos raptores. Então, não sabemos quem os matou, mas a verdade é que dos 10 raptos que aconteceram em 2025, o presidente diz que só um rapto que ainda não foi esclarecido. Os outros 9 já foram esclarecidos e os raptados já voltaram ao convívio familiar. Portanto, e depois disso mais, ainda há alguém que ousa desafiar o Estado. Então, quer dizer que o Estado é mais forte do que aquilo que as pessoas imaginam. É que muita gente, como estamos habituados a um Estado banana, um Estado que deixa tudo acontecer, corrupção aqui, corrupção ali, e há pessoas que podem fazer um projeto para prejudicar o Estado. Então, mas se o Estado tem uma resposta contundente, como esta que está tendo no campo dos raptos, torna-se um pouco complicado alguém aceitar um convite para integrar uma quadrilha para prejudicar o Estado. A mesma coisa que se diga da corrupção. Na corrupção, há muita coisa que está a acontecer, há muito trabalho também está a acontecer, há muitas detenções, há muita gente que está sendo notificada ao Ministério Público e eu penso que também vamos ter resultados positivos. Agora, há uma coisa que o presidente disse na poupança dos gastos. Disse que esta engenharia de não nomear vice-ministro, diminuir ministérios, poupou mais ou menos em 17 mil milhões de meticais o dinheiro do Estado. E, por outro lado, o congelamento da importação de novas viaturas oficiais para o governo também poupou muito dinheiro, que permite comprar ambulâncias para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, nesse capítulo, eu queria dizer uma coisa que se calhar estava a faltar, é que quando se diz que o governo deixou de importar viaturas para poupar dinheiro, é que o governo tem que ser tudo, não é só a presidência nem os ministérios apenas. Porque na mesma altura em que o presidente não importou uma viatura para ele, porque não é preciso importar, o presidente da autoridade tributária importou uma de 11 milhões para ele. E o conjunto das outras que foram importadas ou que estão para serem importadas dá perto de 50 milhões de meticais, só para a autoridade tributária. Agora, é preciso haver uma... As empresas públicas, tuteladas... É preciso... Está-se a comprar viaturas, né? Exatamente. É preciso, quer dizer... E é preciso, e eu até gostaria que a presidência ou o Conselho de Ministros definisse um padrão de viatura para as pessoas comprar. Como é que um presidente da autoridade tributária vai comprar uma viatura mais cara do que a viatura do chefe do Estado? Por quê? E numa altura em que o governo está a congelar a importação de viaturas, que é para direcionar os recursos que vão para as viaturas, para comprar outras coisas importantes para o país. Quer dizer, nós temos uma autoridade tributária que arrecada pouco neste momento, tem dificuldade de arrecadação, mas os seus dirigentes vão arrecadar muito para comprar viaturas. Então, isso não faz sentido nenhum. Isso até esvazia o discurso do presidente. Enquanto o presidente fala de austeridade, da poupança, um presidente de uma simples autoridade tributária compra um carro. E veja que a autoridade tributária está subordinada ao Ministério das Finanças. A ministra das Finanças não tem o carro que o presidente da autoridade tributária tem. Então, como é possível? Como é que se faz isso? Quer dizer, quem é quem, afinal? Quer dizer, o governo diz que não compramos viaturas para poupar recursos. Agora, unidades subordinadas ao mesmo governo podem comprar. Empresas públicas podem comprar. Quer dizer, isto, penso que... Alguém me dizia que, por exemplo, os PCAs, os administradores dessa empresa, vivem em Moçambique à parte. Quer dizer, que até próprios membros do governo
não tem o nível do Fausto. Não que pode. alguns PCAs administradores, para mim é impressionante. Por exemplo, tem os Mas é culpa do próprio governadores, do Banco Central, PCAs, que ganham mais que os próprios ministros, o próprio presidente. Não, parece uma coisa não muito normal. Não é normal e não é normada. Porque está-se a deixar, quer dizer, o PCA, ou o presidente da autoridade tributária, não é dono da autoridade tributária. A autoridade tributária é um organismo do Estado. Estado esse subordinado ao mesmo governo onde está o Presidente da República. O Presidente da República está a dizer que vamos parar de importar viaturas para utilizar os recursos que seriam para viaturas para outras coisas úteis. Mas, de um lado, importa. Por quê? É preciso baixar uma ordem que diz, quando o governo diz que não se importa a viatura por tanto tempo, não se importa também na autoridade tributária, não se importa também na LAM, que essas empresas todas participadas pelo Estado não podem viver um mundo à parte. Então, é preciso haver uma maior sincronização entre o comando central emitido pela Presidência da República ou pelo Presidente da República em todo o país, sob pena de se pensar que o Presidente está a pregar no deserto, está a falar sozinho e os outros não têm nada a ver com aquilo que ele está a dizer. Dá a entender que eles é que fazem o dinheiro. Não, eles não fazem o dinheiro. Eles coletam o dinheiro do Estado, dos impostos do Estado. São funcionários públicos colocados ali. Da mesma forma que pode ser retirado amanhã e colocar outros. Portanto, não pode um funcionário público ter decisões superiores aos seus superiores hierárquicos e viver uma vida mais luxuosa, mais faustuosa, dentro de um processo em que o país quer comprimir os gastos para racionalizá-los e direcioná-los para onde são mais necessários. Portanto, eu penso que é preciso banir isso tudo, é preciso tomar medidas sérias e é preciso uma ordem central que, quando o presidente diz uma coisa sobre o Estado, dizer que nós não vamos importar isso, nós não vamos fazer isso. Há pessoas que não conhecem o Estado, conhecem a autoridade tributária e pensam que o Estado termina na autoridade tributária. Agora, quando ouvem o discurso do presidente dizer uma coisa e depois olham o luxo do presidente da autoridade tributária, eles ficam a pensar que este senhor manda mais que o presidente da República. Então, é preciso tomar medidas e estancar isso, porque não é isto que nos interessa. É possível você ver uma empresa pública que está quase falida, mas os seus executivos estão muito saudáveis. Andam em coisas espampanantes, viajam em classes muito exuberantes nos aviões e estão sempre fora do país, com ajudas de custo bastante gordurosas, e isso não ajuda o país. O país não pode ser isso. Então, penso que o presidente, de uma maneira geral, conseguiu mostrar os assuntos, falou também da luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e a luta contra o branqueamento de capitais, e que há muito esforço, há indivíduos detidos, há instituições que estão a trabalhar fortemente no combate ao branqueamento de capitais. Eu penso que, em resumo, o presidente demonstrou ter um domínio seguro da situação do país. E penso que no próximo ano o presidente não voltará a fazer este levantamento. Não, no próximo ano esperamos que o presidente já mostre na prática os passos que foram possíveis na sequência do levantamento que já fez neste ano. Exato. Então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos discutir também a notícia que marcou a semana, que tem a ver com o encerramento das atividades da Musar, provavelmente em março de 2026. Até já.
Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Semana com Salomão Moiana. Salomão, antes de avançarmos para o assunto da Mozart, há uma questão também que passou a nível presidencial, tem que ver com estes contratos de programa com os ministros. Que análise faz com relação àquele... Bom, o professor Elísio Macamo achou aquilo uma ideia absolutamente ridícula, que não existe, não se podia fazer, não faz sentido. Qual é a sua perspectiva? Não, eu quero dar o benefício de dúvida. É o seguinte, o contrato, programa que o ministro assina com o presidente é no ato da tomada de posse. Quer dizer, o ministro afinal foi lá fazer o quê? Ele foi lá para desempenhar um conjunto de situações. Então, e se eu convido alguém para ser ministro, por exemplo, das pescas, e eu explico a ele o que é que vem fazer como ministro das pescas. E se ele aceita ser ministro das pescas, é aí onde nós rubricamos o contrato programa. Ele, ao dizer, eu, fulano de tal, juro pela minha honra, cumprir fielmente, aquele juramento é a assinatura do contrato programa que ele está a rubricar com o presidente para desempenhar fielmente as tarefas que lhe dão. Agora, esta assinatura pública pode ter dois motivos. O primeiro motivo é de redundância, mostrar maior empenho do presidente em que as pessoas usem menos discurso e cumpram as coisas na prática. O segundo elemento que isto pode querer significar é uma espécie de um compromisso público, que eles, para além de terem assinado o termo de posse, ainda assinaram mesmo assim o contrato para desempenhar corretamente as suas funções. Agora, isso aí, só assim, fechado, terminado aí, para mim não é suficiente. O que seria bom, o que eu acho que deve acontecer, é que os contratos, programas assinados sejam publicamente conhecidos, sejam divulgados, para eu saber quais são os compromissos do ministro, por exemplo, dos transportes e logística. É para fazer o quê? Quais são as etapas, quais são as coisas que ele tem que conseguir cumprir? Para eu ajudar também a denunciar aquilo que ele não está a cumprir. Se ele tem uma lista tal de coisa que tem que fazer ao longo de um ano, e se eu vejo que o ano está a acabar, ainda não mexeu em determinadas áreas, posso publicamente, a comunicação social pode criticar, pode fazer o levantamento com base no contrato que tem que ser publicamente conhecido. 2, o contrato assinado pelos ministros tem que ter um desdobramento a nível dos secretários de Estado, a nível dos diretores nacionais, a nível dos PCA das empresas públicas ou participadas pelo Estado. Então, é preciso que haja esse tipo de contrato a todos os níveis. É uma coisa, é uma ideia inovadora, por isso eu sou cauteloso em não avançar logo para criticar redondamente. É preciso deixar, darmos o tempo ao tempo, mas eu senti que o primeiro contrato, o maior contrato, é o ato de posse. É o primeiro contrato. Ninguém entra num ministério e começa a dirigir sem ter um contrato. Que gera os efeitos jurídicos. Exatamente. Agora, este segundo contrato é mais para reafirmar um compromisso público de que se exige. Agora, há outra coisa que está a acontecer de uma maneira, para mim, um bocadinho inoportuna. Os ministros assinaram no fim do ano um contrato. Alguns ministros, ao longo deste ano, mostraram um desempenho muito deficitário e que eu pensava que a partir de fevereiro o presidente vai exonerá-los. Agora, fica difícil o presidente assinar em dezembro um contrato com um ministro e exonerá-lo em fevereiro. Na verdade, esse contrato virá um seguro de vida, de pelo menos um ano. Sim. Então, como é que você assinou um contrato comigo em dezembro
e depois, em janeiro, o governo entra de férias. E quando volta de férias, é exonerado. Quer dizer, cria um pequeno embaraço para o próprio presidente. Ou, de uma forma ou outra, acaba amarrando o presidente a ficar à espera de ver o desempenho de cada um na sequência da assinatura do contrato. Porque o contrato foi no fim do ano. Se esse contrato tivesse sido assinado em fevereiro passado, logo um mês após o presidente estar no poder, eu ia compreender que é para ver o que é que esses ministros vão fazer. Agora, dar-lhes este benefício de ficar mais um ano, alguns deles já deviam ter saído do governo, e se o presidente assina com eles o contrato nesta altura, está-lhes a dar implicitamente uma garantia de que espera deles o próximo ano para eles fazerem alguma coisa. Portanto, é uma ideia nova e vamos ver como é que o presidente faz a gestão desses contratos. Como é que ele faz o controle dos contratos, como é que ele, de repente, por exemplo, se exonera um ministro, não sei o que é que vai dizer que é por conveniência de serviço. Não sei se vai dizer que é porque não desempenhou ou porque não cumpriu os indicadores que constam do contrato programa. Portanto, é uma nova linguagem, é uma coisa nova que nunca aconteceu e está a acontecer pela primeira vez. Mas eu queria sublinhar um aspecto principal. Quem tem contrato conosco é o presidente da República. Os ministros são os convidados do presidente. São auxiliares. São auxiliares dele. Os ministros não foram eleitos. Os ministros, a qualquer momento, o presidente pode usá-los. Até podia não nos informar que há um contrato com eles. E nós íamos vê-los a trabalhar. Eles trabalham sob as ordens da pessoa que tem um contrato com o povo moçambicano, que é o presidente da República. Foi eleito diretamente pelo povo através da votação. Portanto, a pessoa que tem contrato, de facto, é o presidente. Agora, o presidente nunca deve se escudar no incumprimento do contrato que tem conosco, por causa da incompetência ou do incumprimento por parte de um determinado ministro. Isso é um assunto particular do presidente com os seus auxiliares. Os ministros em Moçambique, em todo o mundo praticamente, são auxiliares do dirigente que foi eleito. Até agora chama-se auxiliar do titular do Poder Executivo. Exatamente, é isso. O titular do Poder Executivo é o Presidente da República. Portanto, espero que ao longo do próximo ano, nos meados do ano, e já com os contratos divulgados publicamente, tenhamos mais matéria para avaliar e tentar analisar a quantas anda o cumprimento desses contratos por parte dos auxiliares do titular do Poder Executivo. Exato. Salomão, vamos avançar então para o terceiro tema desta noite. É sem dúvida essa situação da Mozal. O presidente do Conselho de Administração da Mozal, o moçambicano Sam Gudo, deu uma conferência de imprensa dramática, praticamente a anunciar que parece que as negociações não correram como se esperava e que acho que estamos a entrar já para um caminho absolutamente irreversível, caso de facto nos próximos dias não tenhamos informações credíveis, propostas credíveis sobre essa questão da energia. Sim, e depois ele até foi muito claro. Há duas coisas e infelizmente eu continuo a ouvir colegas moçambicanos nossos a dizer que ainda falam de questão de chantagem. Mozal está a fazer chantagem, Mozal não quer pagar. Não é isso. Mozal não tem capacidade. Quer dizer, é o seguinte, há duas situações. Temos Mozal, que é uma indústria de fundição de alumínio integrada num conjunto, numa indústria mundial de fundição de alumínio. Essa indústria tem padrões de custos, tem padrões de rentabilidade a nível mundial. E pronto, o próprio PCA explicou que eles funcionam em bandas. Se determinada indústria desta série tem energia a custar acima de 50 megawatts, $50 por megawatt, essa indústria já não é viável. Então ele deu exemplo de indústrias mais baratas. A mais barata, por exemplo, está no Canadá, onde estão abaixo de $30 por megawatt, e as mais caras estão na China,
onde está mais ou menos a nível de $50, e que é o limite. E que se custar mais do que isso, esta indústria deixa de ser competitiva a nível internacional. E eles estão integrados no ecossistema mundial, não é apenas do ponto de vista de Moçambique. Esse é o primeiro aspecto. Então, 2, Moçambique, nas condições atuais, não tem capacidade para fornecer a energia requerida pela Mosal. Também a energia que a Mosal tem vindo a usar não era moçambicana apenas, era da ESCOM, da África do Sul. Então, vinha da África do Sul para aqui. Havia uma componente moçambicana, porque Moçambique vende energia para a África do Sul, mas também a ESCOM tem energia própria que produz dentro da África do Sul. Então, Moçambique, nas condições atuais, não tem capacidade para fornecer a energia que a Mosal quer. A Mosal quer acima de 900 megawatts de energia. E Moçambique não tem essa capacidade. Pior agora com essa questão da seca na albufeira de Cabora Bassa, e que há uma baixa dramática da produção de energia, e que também há uma coisa que nem foi referida, mas o PCA da HCB já tinha dito há uns meses atrás, que vão interromper mais ou menos 2 turbinas para reparação, para fazer manutenção. E quando estiverem boas essas turbinas, vão parar mais 2, até acabar o trabalho todo da reabilitação das turbinas da própria HCB. E quando para 2, a HCB tem 5 turbinas a produzir energia de uma vez. Se para 2 turbinas para uma reabilitação, significa uma quebra no fornecimento de energia, na capacidade de geração de energia. Essa quebra, aliada à seca que está na albufeira de Cabora Bassa, que faz baixar, mesmo antes da reparação das turbinas, a capacidade de geração de energia, isso incapacita totalmente a HCB de ter pujança para fornecer energia a Mosal. Portanto, está fora de hipótese Moçambique fornecer energia a Mosal. Quem devia fornecer energia é a ESCOM. E o que a ESCOM está a dizer? E lá dentro da África do Sul, há 3 ou 4 indústrias grandes do tamanho da Mosal que já fecharam, exatamente por causa de restrições de abastecimento de energia por parte da ESCOM. Os custos de produção de energia. A ESCOM está disponível a fornecer energia a Mosal, se a Mosal puder pagar a partir de $90 por megawatt. Só 91. Que é $91 por megawatt. Atuais 37. Sim, e a ESCOM faz fim-capé que não pode fornecer abaixo de 91. E a Mosal, tendo em conta o ecossistema industrial onde está inserido, só pode pagar até mais ou menos 50, 50 e tal, não mais do que isso. Agora, qual é a solução que a Mosal tem? Não tem nenhuma. E não tendo nenhuma, no dia 15 de março vai interromper todas as operações de produção. Tanto mais que agora, este mês de dezembro, a semana passada, já devia ter encomendado uma nova leva de materiais, de matéria-prima, para manter a empresa funcionar a partir de março para frente, e não o fez porque não há garantia de que a partir de março, quando terminar o contrato que tem com a ESCOM, há de conseguir energia suficiente para avançar. Portanto, essa é a situação. Não é chantagem. Moçambique não tem capacidade. Moçambique, mesmo querendo, não tem capacidade. Ouvi o ministro Impisa, quando lhe perguntaram esta questão, a dizer que neste último encontro que o presidente Ramaphosa teve em Maputo com o presidente Chapo, esta questão foi abordada. Então, não sei até que ponto essa questão vai a tempo de se abordar para se encontrar uma solução viável. A coisa que sabemos neste momento é que a partir do dia 15 de março, 1.050 trabalhadores vão ficar desempregados. Os preavisos começam agora em janeiro. Exatamente. 1.050 trabalhadores diretos, para além de outros milhares. 3.500 indiretos. Ali naquelas... Exatamente. Vão ficar fora. Mas as empresas... Mas as empresas fornecedoras... Falam cerca de $500 milhões ano. Exatamente. Então, penso que a questão é dramática.
É dramática porque Moçambique não tem capacidade para solucionar. Agora, os nossos quadros, a única coisa que sabem dizer é que Mozal tem muito dinheiro que andou a ganhar ao longo deste tempo. E não sei quanto está a fazer chantagem, nada. Mozal não fez nenhum assalto ao país. Mozal tem contrato de trabalho, tem maneira. Moçambique é acionista da Mozal. Tem 3,9%. Exatamente. Moçambique é acionista. A IDC da África do Sul é acionista. E depois temos aquela South 32 da Austrália, que também é acionista maioritário. Então, quando se fecha a Mozal, prejudica-se também Moçambique. Moçambique fica prejudicado. É uma empresa de Moçambique. Então, a dimensão social vai muito além do que nós estamos tendo a ver. Vai ser muito dramático, na sua opinião? Sim, vai ser. Acho que vai ter maior impacto mais impacto negativo do que teve a racionalização dos 19 mil trabalhadores dos caminhos de ferro há uns anos atrás, que houve um programa longo de reinserção e conseguiu-se fazer a adaptação da vida deles. Mas no caso da Mozal, penso que há de ser dramático. Para além de outros programas sociais que a Mozal assistia, há vários programas que estão a desenvolver, há comunidades que estão a prosperar com o apoio financeiro da Mozal, estão a fazer, estão a ter bolsa de estudo, agricultura e muita coisa que está a acontecer. Eu penso que é dramático. Agora, não é boa coisa fechar uma indústria como Mozal. Eu acho que o governo de Moçambique, juntamente com o governo da África do Sul, ainda tem um tempinho para ver o que é que podem fazer, porque a indústria pode fechar em março e se calhar voltar a reativar numa outra ocasião. O período de manutenção, como eles chamam. Só que, se chegar março, o que Mozal vai fazer com os trabalhadores é a terminação dos contratos, não é suspensão. Você falou que só vai ficar com 30. Vai ficar com 30. 30 trabalhadores, o resto que vão estar lá são homens da segurança para manter as instalações. Então eu penso que é uma coisa dramática para o país. Nunca se esperou que depois de uns 25 anos chegássemos a esta conclusão, chegássemos a este desfecho do trabalho de uma grande indústria, aquela indústria que nos momentos críticos em que Moçambique não tinha grandes investidores, serviu de cartão de visita, serviu de cartão de convite para investidores para vir a Moçambique logo após o conflito armado em 1992, 93. Portanto, eu penso que alguma coisa, se é possível, o governo de Moçambique devia ser muito flexível no sentido de encontrar uma saída juntamente com o governo sul-africano. E, em último... Há uma questão que eu quero... De fato, nesta semana parece que alguns empresários de peso vieram aqui a defender a questão da negociação, encontrar uma solução com a Mozal, algumas organizações patronais também, como a própria CTA, mas continuamos a ser intoxicados na opinião pública. Algumas pessoas que manifestamente não percebem nada do que é contrato de energia, não percebem nada como é o impacto que a Mozal gera na economia. Exato. A trazer esses discursos nacionalistas. Mozal não dá nada para o país, não entrega. Fala de uma coisa absolutamente ridícula, dizer que a Mozal, os trabalhadores da Mozal não pagam o RPS. É uma aberração. Um trabalhador qualquer em Moçambique. Todos pagam. Agora, eu penso que há muita ignorância no meio do assunto, há muita gente que não se quer informar sobre os assuntos. E há muito comentário que aparece e que esse comentário é destrutivo, é no sentido de não encontrar soluções, mas atiçar para um maior conflito. Porque desde o princípio que eu ouvi dizer que Mozal está a fazer chantagem, não está a fazer chantagem. Mozal está a dizer que a sua capacidade de continuar depois de março, quando o contrato terminar, a dizer, Mozal não paga mais, podia pagar mais, até podia pagar, só que nessa altura já não é competitiva. Então, há de querer aumentar o preço do alumínio no mercado que tem o preço standard. Exatamente. Então não vai vender. Então não vale a pena. Quer dizer, você quer produzir pão, o seu pão é mais caro do que o pão de todos. Por quê? Porque a sua farinha é mais cara do que a farinha de todos.
o que vai acontecer? O seu pão ninguém compra. Agora, o que vale você manter uma produção de pão que ninguém vai comprar? Então, penso que é preciso a gente ter o mínimo de raciocínio para entender as coisas. Então, outra coisa, um país que não tem indústria pode-se dar ao luxo de prescindir da pouca indústria que existe. E essa que é a parte dramática da questão. É porque eu, de outra vez, quando estávamos aqui a discutir isso, acho que foi em agosto, eu estava a dizer que, bom, Moçambique tinha que fazer uma pequena triangulação. Tinha que combinar os poucos recursos que tem, a pouca energia que tem, e combinar com aquilo que a ESCOM pode também dar e haver uma agressividade na negociação para se conseguir saídas. Mas neste momento, tudo indica que o ano terminou, março é daqui a 2 meses e não há nada feito. Portanto, não há nada feito, não há nenhuma conclusão satisfatória conseguida da negociação do melhor preço para a Mosal poder continuar. E as consequências vão ser totalmente dramáticas e nefastas para a vida de milhares de moçambicanos que já tinham uma oportunidade, já estavam prosperando, tinham organizado as suas vidas com base naquele emprego. E é uma indústria que não só dá emprego às pessoas diretamente envolvidas, como dá vida àquela comunidade toda de Beleloane. Portanto, penso que é com muita pena que isso vai acontecer. É com muita pena mesmo que um país como Moçambique, e que no princípio acarinhou bastante um projeto como Mosal, e que Mosal também dignificou bastante o país, o mapa das exportações e tudo, de repente é a empresa que vai fechar. E eu penso que se houver algum milagre que possa ser feito por parte do governo, junto do governo sul-africano, para salvar a Mosal, eu penso que devia acontecer. Salomão, eu vou pedir mais uns 10 minutos à minha produção, só para fecharmos o último tópico também deste programa. O Parlamento encerrou também as suas portas esta sexta-feira. Que avaliação faz, Salomão, do desempenho do nosso Parlamento nesta sessão e também ao nível das bancadas? Qual é a avaliação que Salomão faz? Bom, eu já tinha começado uma vez a dizer aqui, eu fiquei agradavelmente surpreendido com o desempenho das bancadas. A postura das próprias bancadas e agora, na sexta-feira, os discursos de encerramento, onde se destaca muito o discurso do chefe da bancada do MDM, o Fernando Besmar, que fez um discurso com muita profundidade, com muito sumo em termos de assuntos abordados, incidiu muito sobre as consequências dramáticas do terrorismo no norte do país e depois também foi direto para vários assuntos. Falou também dessa questão da Mosal? Também. Exatamente, falou também da Mosal e até apelou, o MDM apela que o governo encontre uma saída para não deixar morrer a Mosal. Isso é muito importante. Também houve um bom discurso também por parte do chefe da bancada do Podemos. Aliás, o Podemos, para mim, nesta segunda sessão da 10ª legislatura, foi a bancada revelação. Eu gostei muito dos debates, das intervenções do Podemos ao longo de todo este debate. Frelimo eu já sabia que tem quadros que debatem bem, Renamo sabia que também tem quadros antigos que falam, mas os quadros do Podemos... Mas Podemos não se resume ao chefe da bancada e o porta-voz? Não. Quero parecer que ali o porta-voz o chefe da bancada... O Podemos? Não, tem jovens ali que fizeram intervenções sobre a conta geral do Estado. Tem miúdos ali, tem o tal Mangaze Felizardo, tem vários que levantaram questões de fundo com profundidade e que mostram que eles leem os assuntos e interpretam. Essa é a coisa, é a lacuna que falta em algumas pessoas que chegam ali e falam, mas não mostram a substância daquilo que estão a falar.
Então, eu gostei muito da participação do Podemos nesta sessão, quer dizer, a postura da própria bancada, em termos críticos, em termos... havia aquela minha ideia, que também era ideia de muitos, de que Podemos é uma fotocópia da Frelimo, é uma fotocópia melhorada do partido, mas não é verdade. Podemos tem postura própria, tem ideias próprias, tem objetivos próprios. Oxalá consiga se manter, porque, de facto, faz um bom trabalho. Agora, a bancada da Renamo também tentou fazer uma boa luta e tal, é prejudicada por outras questões, mas em termos de desempenho... É prejudicada pelo SUF, vamos exatamente, é prejudicada pelo tipo de presidente que tem. Mas, então, a bancada da Frelimo também consolidou-se. Tem sido muito assertivo o chefe da bancada da Frelimo. Não só assertivo, como muito reconciliatório. Sim. Mesmo no fecho, ele fez um apelo a todas as bancadas para que trabalhassem mais juntos e que conseguissem objetivos patrióticos comuns. Eu acho que essa postura é muito positiva. Normalmente, a bancada da Frelimo tem sido venenosa para as outras bancadas, mas desde que o atual, o senhor Félix Silva, é chefe da bancada, tem melhorado muito a agressividade, mesmo naquele dia que houve o boicote das bancadas, das 3 bancadas que saíram, abandonaram. Ele teve que usar da palavra para explicar que isso aqui não faz sentido. Não faz sentido porque estão a sair por causa de uma razão inexistente. Nós já consensualizamos as questões em sede das próprias comissões de trabalho, os seus representantes subscreveram os pareceres, concordaram, mas de repente, e depois, essa matéria devia ter sido debatida antes, e as bancadas da oposição pediram mais tempo, e a bancada da Frelimo concedeu o tempo que eles pediram. E quando chega aquele dia de debate, eles pedem mais tempo ainda. Se calhar porque os assessores externos, as ONGs, não tinham mandado os pareceres. Não acredito que eles trabalhem assim. Eu acho que eles não estavam, não tinham amadurecido o assunto e continuaram a defender que o pacote não foi devidamente debatido pela classe empresarial. Mas eu gostei gostei de todos, gostei de todos mesmo, sobretudo nos discursos finais. Os 4 chefes de bancada foram muito patriotas, foram muito positivos e mostraram que estão dentro dos assuntos. Todos condenaram o terrorismo, todos apelaram para que o país combatesse mais veementemente a corrupção. Pronto, os da oposição, como lhes competia, disseram que o Presidente da República não disse nada no informe, e o da oposição foi dizer que ele praticamente só fala porque está regimentado, mas nem devia falar porque o chefe do Estado já disse tudo. Então, pronto, eu penso que fizeram um bom trabalho. E a própria Presidente, a doutora Margarida Talapa, fez um bom resumo das coisas conseguidas e pronto, eu penso que até aqui o Parlamento não está mal. Agora, é preciso continuar a sofisticar ou tentar encontrar projetos de lei oriundos do próprio Parlamento. Neste momento, mostrou-se bastante sufocado pelas propostas provenientes do Executivo. E eu penso que na próxima sessão há de ser uma avalanche, porque temos o pacote da descentralização que o presidente anunciou no informe, que vai mandar todas essas leis lá, já foram revistas. Aparentemente, da maneira como o presidente falou, o governo trabalhou com as recomendações da CREMOD e do outra comissão. Parece que não quer esperar pelo COT, por causa dessas distorções a nível da província. Exatamente. Ele já, acho que em fevereiro, quando a Assembleia voltar, há de apanhar em cima da mesa da comunicação social, uma série de propostas que vêm do Executivo para melhorar a vida do país. De toda forma, eu acho que este ano, apesar de ser um ano atípico, em que o orçamento só foi aprovado em maio,
e as coisas andaram de forma atabalhoada. Houve um grande esforço de todas as partes, do Parlamento, do governo, dos cidadãos, da sociedade civil, para pelo menos encarrilar o país. O país estava de qualquer maneira no princípio do ano, mas pelo menos tem algumas balizas que mostram que se quisermos trabalhar, e já temos um ponto de partida para no próximo ano termos um país diferente. E se calhar, Sr. Professor Salomão, quais são os seus desejos para 2026? Eu desejo que tenhamos um ano próspero em todos os sentidos. Próspero para a vida das pessoas e, sobretudo, para os trabalhadores, funcionários do Estado, que ficaram um bocadinho desalentados, porque já estavam habituados a uma prática antiga em que o chefe do Estado, quando apresentasse o informe, uma das últimas passagens do informe era anunciar que temos o 13º ou não temos. Agora, o presidente já passou por cima disso e alguém me perguntava... Mas era um pouco injusto, porque o informe não é para os funcionários do Estado. Exato, mas... O presidente não fala apenas para os funcionários Exatamente. Do Estado. Então, eu disse que, se calhar, essa é uma nova maneira de fazer as coisas, em que quem deve anunciar se temos ou não temos o 13º tem que ser o primeiro-ministro ou o ministro das Finanças ou o porta-voz do governo, depois de uma avaliação criteriosa feita em sede do Conselho de Ministros. Portanto, penso que também não está errado, está correto. E, aliás, é muito bom que o presidente não tenha esse hábito de andar a anunciar vencimentos. Porque, de outra vez, quando o presidente Nhussa anunciou que não tínhamos, criou uma situação, quer dizer, e pronto. E penso que é melhor mesmo não ser o chefe do Estado a anunciar, e que sejam entidades competentes, aqueles que devem viabilizar esse pagamento a anunciar. Portanto, de toda maneira, espero que o próximo ano o país seja melhor e que nós todos tenhamos melhores vidas do que tivemos em 2025, um ano extremamente atípico, e que nunca mais se repita um ano igual a 2025. E para isso acontecer, mudemos de comportamento todos nós, governo, sociedade e todas as instituições públicas, sobretudo aquelas que têm a responsabilidade de administrar a justiça. Exato. Salomão, nós também queremos agradecer por esta maratona aqui que teve todos os domingos aqui na MBC. Creio que foi um espaço, também uma lufada de ar fresco na opinião pública nacional, a forma descontraída com que tratamos aqui os assuntos. Acima de tudo, destressar os assuntos, sair do grande debate dos números e explicar às pessoas de uma forma muito simples, como se diz, chão, como se costuma dizer. Então nós queremos mais uma vez agradecer ao Salomão por este exercício. Voltamos já no final do mês de janeiro, na última semana de janeiro, para perspectivarmos de facto o próximo ano. Mas não antes de fecharmos, queria agradecer aos nossos, prestar uma grande homenagem aos cidadãos de Moçambique, porque conforme o Salomão disse, este ano não foi fácil para ninguém. E nós que conseguimos chegar até aqui somos de facto grandes resilientes. E esperamos de facto que o próximo ano possa ser melhor para o país, mas sobretudo para as famílias e para as pessoas, porque o país precisa de facto cuidar das pessoas. Nós voltamos em 2026. Boa noite, até a próxima.